Elden Ring, o melhor jogo de 2022. Vamos ver se lá é isso tudo mesmo. E é isso, meus plays, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Cleiton Soares, essa pessoa que sou eu mesmo. E finalmente eu joguei Elden Ring. E no vídeo de hoje eu vou mostrar de forma resumida como foi minha jornada até zerar o game. Mas antes que eu me esqueça, deixa o like e se acomode porque o vídeo vai ser longo. Comecei escolhendo a classe do meu personagem, que no geral acaba não importando muito. Porém algumas começam com status a mais, indicando que aquela classe é mais focada naquele status. Fiquei em dúvida entre guerreiro e samurai, mas no final acabei escolhendo o guerreiro, porque se assemelha muito ao meu estilo de jogo. Na parte de recordação, escolhi o que dava uma semente dourada, que é um item que faz com que você upe a quantidade de potes de HP ou de MP que você pode usar. E após colocar em cosméticos, meu personagem acabou ficando assim. Eu não consigo deixar um personagem bonito quando eu tenho que fazê-lo. Começamos na capela da antecipação, e como bom noob fui dar uma explorada para ver se eu encontrava algo. E como diz o ditado que quem procura acha, acabei encontrando meu primeiro boss. Mas esse aqui eu tenho que morrer, para essa gaja aparecer e acordarmos no subterrâneo. Não vai, esse aqui se não me engano, eu tenho que tomar, tá certo? E mais à frente, finalmente encontramos o local mais importante no jogo, a Grace. Aqui iremos upar nosso personagem, combinar LX, aumentar a quantidade e as potências das poções, memorizar feitiços, ou seja, tudo nesse jogo se define a Grace. Então sempre que você encontrar uma, pode respirar e agradecer aos céus. Avançando mais à frente, demos de cara com o primeiro boss de fato, o Soldado de Godric. E sinceramente, se você morre pra esse cara, tu é muito ruim, porque ele não é tão difícil e mesmo quase entregando a paçoca eu consegui passar ele de primeira. E chegamos a Limgrave, que é onde a brincadeira vai começar. Ao conversarmos com esse cara mascarado, ele diz que sabe que estamos atrás do anel, e também enfatiza que não tem uma donzela, e que sem ela eu não tenho orientação, força das runas e nenhum convite para a mesa redonda. E por fim ele enfatiza que o meu destino é morrer no esquecimento. Mal sabe ele que esse é o destino de todos. E mais à frente, sem querer, eu acabei ativando o Sentinela da Árvore, que é um boss muito forte que fica logo na entrada de Limgrave. Cara, se você matou esse maluco no começo do game, tu é muito pica, porque pra mim isso aqui já é demais. Entrei em uma caverna e adivinha só, encontrei mais um boss. Esse aqui não era tão difícil, mas em respeito a ele, eu deixei ele me matar. Vocês sabem, só pra descobrir o padrão dele. E na segunda tentativa ele foi mamado, digo, eliminado. Ele dropou um talismã que aumenta sua defesa contra fogo, muito específico, então eu acabei não usando. Avançando ao norte, encontrei esse caminho FDP, mas continuei correndo como se não houvesse amanhã, até achar uma graça à frente, e ao quicar nela, a Melina brota me oferecendo um acordo. Ela explica que donzelas dos dedos oferecem direção e ajuda aos maculados, e reitera que eu não tenho uma donzela. Sério, agora eu fiquei tristão, mané. Mas ela está aqui para resolver esse problema e se oferece para fazer esse papel, transformando as runas em força para ajudar na busca pelo Elden Ring. Em troca, ela quer que a leve até o pé da Térvore. Como eu não tinha nada a perder, aceitei o acordo. Após disso ela me dá um anel que serve para invocar o Torrente, que é um corcel que vai nos auxiliar na exploração. E sério, esse cavalo tá parecendo mais um Gnu. Eu quero comer um gnu. Ao lado da Grace me deparei com essa jovem depressiva, e ao término do diálogo ela nos dá a primeira invocação, as cinzas de espírito de água viva. E ao ir à igreja de Elen no período da noite, acabei dando de cara com a Honey. Ela pergunta se consigo invocar o Torrente, e ao confirmar nos oferece o sino chamador de espíritos, que é o item necessário para a gente conseguir usar as invocações. E também ela me oferece as cinzas de lobo, que invoca 3 lobinhos de uma vez. Ao andar pelo caminho do rio, sou invadido por um NPC. Meti o pé dali, encontrei esse cara com chapéu estiloso, que basicamente ele vai solar a invasão. Infelizmente eu acabei morrendo na batalha, mas caí atirando e ganhei uma adaga que dá sangramento. Eu não usei ela porque iria fugir da build que estava planejando montar, mas ela será útil mais pra frente. Avançando ao nordeste, encontrei a lágrima de cristal e nó de força, que combinado a um frasco específico, aumenta meus atributos em força. E ao sudeste, encontrei a lágrima de cristal transbordando verde, que aumenta o meu vigor. Seguindo para a terceira igreja de Marika, encontrei o Elixir Magnífico, que me permite juntar 2 lágrimas e aplicar o buff das duas ao mesmo tempo, aumentando muito meus status. Também peguei a Lágrima Sagrada, que vai aumentar a potência das minhas cachaças. E basicamente em toda a igreja de Marika tem uma dessas. Voltei àquele lugar infestado de inimigos, e mais pra frente me deparei com ele, Margit, o Agouro Caído, o primeiro boss principal do game. Muitos players preferem upar e explorar antes de enfrentá-lo, e confesso pra vocês que eu até poderia fazer isso, mas meu orgulho falou mais alto. Eu até estava me saindo bem no começo, mas eu ainda dava pouco e tomava muito dano. Tomei uma funk surra e voltei na graça pra falar com a Melina. Ela me leva à mesa redonda, que é o local onde os maculados se reúnem. Eu não explorei muito o local, apenas dei uma volta e retornei para a batalha contra o Margit. E cara, vou te falar quantas vezes eu morri pra esse maluco. Inclusive o chat já não estava aguentando mais, pedindo pra eu ir farmar e voltar mais forte.
Porém, como eu havia dito, eu não queria sair dali sem derrotá-lo. No fim, a insistência de um player sempre vai vencer qualquer boss em qualquer jogo. E finalmente, ele foi derrotado. Ganhei 9 fucking K de runas e terminei aquela live mais feliz que pinto no lixo. No dia seguinte eu estava convicto que prosseguiria sem explorar nada, apenas só com minha habilidade. Confia. Mais à frente encontrei esse velho. E como eu já sabia que ele rouba nossos itens a cada morte no castelo, eu tratei de cancelar o CPF dele logo. Adentrando o castelo, o jogo me mostrou que eu sou um merda e que eu não iria conseguir avançar sem explorar. E mesmo insistindo, eu acabei morrendo muito por esse cavaleiro broxa. Eu precisava de uma espada melhor e runas para evoluir meu personagem. Então eu parti para a exploração. E durante a exploração, mais uma vez o jogo me mostra que eu sou fraco. Levei uma surra da Anastácia, na tentativa de recuperar minhas runas. Só que isso me fez descobrir a área de Caelid. Só que eu não explorei naquele momento porque eu fiquei com muito medo dos bichos de lá. E adivinhem só, no meio da exploração novamente eu fui invadido por outra NPC. Só que dessa vez eu consegui derrotar esse sem nenhum problema. Eu acho que esse devia ser o mais fraco do jogo. Acabei encontrando Bernal, que é um NPC que vende cinzas de guerra, que são usadas para equipar em armas e fornecê-las um ataque especial. Acabei comprando algumas, mas confesso que essas cinzas de guerra são uma merda. E logo em seguida proferi um ataque nele, porque o chat disse que ele ia dropar a sua armadura. Então só segui a call e basicamente o que veio depois foi história. Eu morri pacas e já estava desistindo. Mas a persistência de um jogador é sua maior arma. E finalmente o derrotei e ganhei sua armadura. Mas tem um porém nisso tudo. Ela era muito pesada, impossibilitando minha esquiva e meu moveset. Então nesse momento do jogo ela era inútil. Depois disso eu precisava de muita runa para evoluir rapidamente. Então fui até Caelid para fazer o up do dragão aeroporto. Para fazer esse up eu preciso de uma arma que dá sangramento. Porque a vida dele é gigante e a única forma de matá-lo rápido é com alguma arma que dê sangramento, porque o sangramento aplica na porcentagem do HP do monstro. E como a adaga que eu ganhei dava sangramento, eu não precisei ir atrás de outra arma. Pronto, depois de esmagar meu controle, eu consegui minhas runas. Até tentei fazer o bug de voltar na graça para resetar e matar ele novamente, mas fui muito burro e não consegui. Enfim, consegui upar 14 níveis, mas ainda faltava algo. Deduzi que eu precisava de uma espada melhor e que fosse fácil de obter. Fui atrás da Uchigatana, que estava localizada em uma caverna cheia de esqueletos. Sinceramente eu não sabia que ela era forte, mas uma vez só segui a call do chat e fui lá. Pô, me perdi, morri várias vezes e até matei um boss, até finalmente pegá-la. Já fui logo no ferreiro da mesa redonda para fazer aquele up bolado. Bom, só consegui upar 2 níveis. Grande up, mas é melhor que nada. Aqui na mesa redonda eu encontrei a Fia. Ela estava procurando por relações afetivas, mas me avisaram que ao fazer isso ela te amaldiçoa, então nem dei trela pra essa rapariga. E cara, assim como o chat te ajuda, ele também te trola. E mandaram eu pular da sacada e após isso sou invadido por Alberich, da língua louca. Eu poderia ignorá-lo e seguir meu rumo, mas aí eu deixaria minhas preciosas 12k de runas. E como eu ralei muito para conseguir, eu não queria deixá-las para trás. Então eu só tinha uma opção: lutar. Bom, e não deu outra. Eu morri pra caralho. Até tentei colocar um buff na espada, mas não deu em nada. Passei um bom tempo aqui até conseguir me adaptar e superá-lo. E ao término daquela live eu percebi que eu não tinha progredido em nada do game. E como eu não queria ter que farmar em live e ficar horas e horas explorando, eu resolvi ver alguns vídeos, farmar em off e encaminhar uma build para avançar no jogo. E após isso continuei o caminho que estava me travando por falta de habilidade. E já fui até o Godric, o mamado. Digo, o enxertado. E olha, ele não foi um boss tão difícil. Claro que eu não passei dele de primeira. Porém ter farmado antes e ter upado o machado de gelo, que foi o machado que eu peguei em off explorando, acabou me ajudando muito. E sua habilidade foi muito útil em batalha. Continuei avançando até chegar em Liurnia dos Lagos, onde encontrei um círculo muito suspeito e resolvi ver o que tinha nele. Basicamente esses círculos ao redor do mapa vai conter uma invasão, que ao ser derrotada irá dropar uma arma ou um encantamento. Alguns úteis e outros não, vai depender da sua build. Após derrotar o Adam, que era a invasão que estava nesse círculo, ele me dropou o encantamento Chama do Deus Caído, que para utilizar precisa de 41 pontos em fé, o que iria totalmente contra a minha build, que era focada em força e destreza. Logo depois eu fui acertar as contas com a Anastácia. Ou vocês acham que eu ia deixar barato o que ela fez comigo? Claro que ela iria mamar. E agora que eu estou mais forte, eu tinha total certeza que derrotaria facilmente. Bom, morri 2 vezes, mas foram mortes que eu tinha que morrer, para voltar mais concentrado para a luta. E finalmente eu consegui minha vingança contra ela. Após muita exploração, eu acabei descobrindo que na parte onde tem pilares no mapa, onde você ainda não encontrou o mapa daquela região, é onde se encontra o item que vai liberar o mapa para você. E eu já tratei de pegar todos, para me situar melhor nas regiões.
Depois disso, o chat me disse que eu tinha que enfrentar a Renala, que fica localizada na academia ao norte de Liurnia. E para chegar lá eu preciso apenas de uma chave que se encontra guardada por um fucking dragão. Eu tava sem nada pra fazer mesmo, então eu fui lá ver se esse dragão era porra louca. Ao chegar no local eu tive total certeza que ele era. Só peguei a chave e meti o pé. Sou um cara muito pacífico, não gosto de confusão. Ao entrar na academia eu me deparei com várias cabeças mastodônicas e várias marionetes fazendo pirocóptero. Com muita paciência eu fui avançando na moral, até encontrar ele, o Lobin, mais conhecido como Lobo Vermelho de Radagon. Esse maluco é extremamente rápido. Eu sofri um pouco porque sempre que tentava dar muito dano nele, o desgraçado esquivava. Só que um porém, quando eu conseguia bater nele, ele tomava muito dano. E saber disso foi crucial para derrotá-lo. No caminho para Renala, tinha um pequeno empecilho, Mogron, o Cavaleiro Cariano. Esse cara foi um pé no saco. Ele tem todas as características de um player, esquiva, parry, dano. Foi o suficiente para me deixar ligeiramente irritado. Demorou um pouco para derrotá-lo, mas nada muito absurdo. Partindo para o local da batalha contra a Renala, me deparo com essas meninas portando deficiência física, vulgo aleijadinhas, em volta dela. E a batalha consiste em atacar as que brilham em amarelo, para assim quebrar o seu escudo, o que, sendo bem sincero, não foi tão difícil. Até que então ela entra em sua segunda fase, e aqui eu fiquei muito impressionado com o cenário. Sem sombra de dúvidas, o melhor cenário de boss fighting do game. Achei muito maneira essa sacada de lutar como se estivesse andando sobre um rio, com essa lua de fundo como se estivesse bem próximo. Sobre a luta, ela fica invocando fantasmas de inimigo que eu já enfrentei, e várias magias que os alunos da academia usam, sem contar esse fuck Kamehameha. Bom, morri algumas vezes e consegui derrotar ela sem muitos problemas. Após o fim da batalha, ela vira um NPC, que é onde podemos resetar nossa build, e também mudar de aparência. No dia seguinte, decidi que iria resolver minhas pendências com o Sentinela da Árvore. Sim, aquele que nos deu uma surra no começo do jogo. Guardei rancor mesmo, e fui lá surrar a cara dele. No primeiro momento não foi isso que aconteceu, mas foi questão de detalhe e depois de algumas mortes, enfim me vinguei desse corno. Ele me dropou a alabarda, que é uma excelente arma, mas que precisa de 30 pontos em força, e não seria possível de usar para como minha build estava naquele momento. Logo após eu fui para Caelid, para derrotar o Cavaleiro Negro, que fica em uma das pontes. Eu estava precisando muito upar, só que esse cara é muito forte, e como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu usei a burrice do boss contra ele. E após derrotá-lo, ganhei minhas 40k de runas, e recebi mais uma call do chat, dizendo que tinha uma arma muito melhor do que a que eu estava usando no momento, e muito fácil de pegar. Custei acreditar porque nem sempre pode se confiar no chat, mas o noob aqui sou eu, então eu fui atrás da espada. A arma em questão é a presa do cão de caça, que é obtida a derrotar o Cavaleiro de Cão de Caça Daryl. E que bom que eu peguei essa arma, para muitos a melhor arma do jogo, pois você pega ela bem no começo e pode ir até o final tranquilamente. Então fui logo tratando de upá-la. Consegui apenas colocar ela no nível 5. Só que eu queria aumentar muito mais o seu level, então fui explorar as minas, na esperança de conseguir pedras sombrias. Fiz um rushadão matando vários bichos e pegando várias pedras, porém pedras normais que não iam servir para upar minha arma. Até que então eu me deparei com a neblina amarela, indicando um boss à frente. E lá estava, o Irme de Magma Macar, essa lagartixa gigante que cospe fogo. E eu mal cheguei, ele já foi me dando recado. Fiquei várias vezes perto de derrotá-lo, mas seu moveset e sua hitbox eram completamente bugadas. Tentei mudar a arma, pois percebi que a cão de caça não era tão útil nessa batalha. E sem contar que em questão de refino ela estava inferior ao meu machado. Até que o jogo me mostrou que eu estava errado e eu acabei derrotando ele com a cão de caça mesmo, me convencendo de uma vez por todas que ela seria a minha arma principal a partir de agora. Após a batalha eu peguei um elevador que me levou a Platô Altos, que fica acima de Platô Baixos. Desculpa pela piada merda. Mas basicamente a parte nordeste do mapa, que pode ser acessada matando o Irme ou pegando duas partes do medalhão, que é a chave para acessar um elevador gigante. Me disseram que era melhor deixar a exploração de platô para depois, pois eu estava fraco e ia amar muito para os mobs dessa área. Até que então Pokeflops colou na cal e me mandou ir na mansão Caria matar a Loreta. E segundo ele eu iria penar nela. Até que isso aconteceu. Sim, ela estava tomando muito dano para minha cão de caça. E o Pokédão ficou abismado porque ele sofreu muito nesse boss. Parece que ele subestimou o poder da minha cão de caça. No final, ela me rendeu 10k de runa, um encantamento e cinzas de guerra que eu não iria usar. Após isso, o Pokédão me mandou ir em Caelid, mais especificamente no Santuário Bestial, para trocar as raízes da morte que eu havia conseguido matando alguns marinheiros e obter o selo da Marca da Garra, que potencializa meus encantamentos com base nos meus status de força. Ou seja, quanto mais pontos de força eu investir, mais forte serão meus encantamentos.
Pronto, agora só faltam ir atrás de bons encantamentos. Me desloquei para o norte de Platôs para matar o apóstolo da pele divina. Segundo o Pokéflops, ele dropa um encantamento muito bom, e o resultado acabou sendo 300 mortes para dropar uma porra de um Amaterasu que nem sequer ia ser útil para minha build. E pior, ainda precisava de 28 pontos de fé para usar. Então basicamente o encantamento serviu para enfiar no meu cu. Pelo menos o boss dropou bastante runa, então não foi tudo em vão. Nesse momento eu percebi que para usar meus encantamentos eu precisava de um certo nível de fé. Então, ou eu investia todos os meus pontos a partir dali em fé, ou eu resetava minha build. Segui para a esquerda do mapa para pegar o encantamento Volto Dourado, que aumenta o meu ataque e a minha defesa, sendo para muitos um dos melhores encantamentos do jogo. Mas eu tomei um banho de água fria ao notar que ele precisava de 25 pontos em fé, o que naquele momento me deixou muito broxado, mas determinado a resetar minha build. Só que eu precisava de um item naquele momento que estava em falta em meu inventário. Mas com a ajuda do Pokédan, eu fui até Liurnia matar umas lagostinhas para dropar. Só que essas desgraçadas me encheram a paciência. E eu morri infinitas vezes para esses demônios. E para deixar minha vida mais fácil, o Pokédan não sabia qual das 4 dropava o item. Passei longos minutos lutando contra elas, até que finalmente consegui derrotar a certa e obter a lágrima larval. Consegui resetar a build e logo em seguida fui atrás do selo da ferida de Radagon, que é um talismã muito bom pro começo do jogo. Mas a cauda do Pokédan foi meio merda, e o Radagon não aumentou a minha fé, então eu teria que farmar para conseguir upar 2 pontos em fé. Então fui até o Avatar da Tevore, mais um que demorou uma eternidade para matar. Apanhei que nem cadela, mas no fim acabou dando tudo certo. Mas pra minha surpresa ela só me deu 9600 de runa, que não ia ser o suficiente para upar o nível. Porém eu revirei meu inventário e usei a grande runa do Goldrick, que aí sim foi o suficiente para upar. E é chegada a hora de enfrentar o Radan, que naquele momento eu nem sabia quem era. Entrei no castelo e avistei vários guerreiros se reunindo em uma espécie de festival, todos reunidos para enfrentá-lo, o que dá a entender que esse cara é muito pica. E aí está, Flagelo Estelar Radan. A luta começa com ele na casa do caralho te tacando magia e flechas, me forçando a usar o cavalo para chegar mais rápido e evitar seus ataques. Ao redor tinha vários locais de invocação que iria me ajudar muito na batalha, então a estratégia era invocar o máximo de guerreiros e depois partir para cima dele. Demorei tanto nele que o Pokédan se cansou e encerrou sua participação. Valeu Pokéflops, não ajudou em porra nenhuma. Voltando para a batalha, eu até tava dando muito dano nele, mas só tava tomando 2 lapadas indo de base, até que eu finalmente consegui chegar em sua segunda fase. E ele já começa descendo no meteoro de foda-se, além de ficar agressivo pra caralho. E aqui eu realmente senti um desafio de verdade. Tudo que eu fazia não tava dando certo, e pra ferir ainda mais a minha honra, me falaram que ele tinha sido nerfado. Segui insistindo até que eu quase consegui matar ele na primeira fase, o que me deixou muito surpreso, porque se um boss não ativa sua cutscene para entrar na segunda fase, então ele pode ser morto na primeira. E foi aí que eu tive uma ideia inusitada. Como eu estava apanhando muito, porém dando muito dano, acabei vestindo a armadura que ganhei ao matar o Bernal, mesmo ela me deixando muito pesada, pois ela iria diminuir muito o dano tomado, me ajudando a tancar muito mais, assim aumentando a recompensa e diminuindo o risco. Bom, acabou dando tão certo que eu matei ele na primeira fase. Eu nem comemorei de tão puto que eu tava. E sério, eu nem acreditei que realmente a estratégia funcionou. Quase gozei quando vi essa ataque de runas. No dia seguinte vi alguns vídeos e fui atrás de alguns encantamentos em off, para deixar minha build mais tunada. Então agora eu poderia usar a chama me conceda força e a lâmina da chama de sangue, que iriam combar muito com a minha espada. Segui explorando e derrotando alguns bosses até seguir para Plato Altos, onde fui muito bem recebido e até reencontrei um velho amigo. Avançando mais à frente, dei de cara com um cavaleiro guardando a entrada da capital real. Não sei se dava para avançar a Nelva sem derrotá-lo, mas é aquilo, quando você tá jogando pela primeira vez, qualquer boss na sua frente é vapo. E pra falar a verdade, eu fiquei muito arrependido de não ter tentado passar, porque esse boss foi um pé no saco. Eu simplesmente não estava tancando esse cavalo filho da puta, soltando fogo igual um dragão. Manda brasa, pega um pano. E o dano desse cavaleiro tava colossal, tanto na baixadada quanto nos raios. E sim, eu sei que contra ele uma luta a cavalo é mais indicada, mas eu confesso que a batalha no cavalo é demorada e entediante, então eu evitei usar. Depois de umas meia hora eu consegui fazer a batalha perfeita e cancelar o CPF dele. Assim que cheguei em Lindell, fui matando todos os mobs que vi pela frente, pois senti que eu ainda estava fraco para essa parte do jogo, e consequentemente as batalhas contra os próximos bosses iam ser muito mais demoradas. Morri bastante, mas tive sorte de não perder minhas runas. Até que eu revirei meu inventário e fiquei intrigado com as runas da morte, que é obtido
divertido após derrotar alguns bosses. Eu dei uma pesquisada e tem locais para ativar essa runa, então tratei de ir até o local ativado do God. Seu efeito é aumentar todos os meus status em 5. Ou seja, aumentando o meu nível em 40. E para usar seu efeito, é preciso usar um arco da runa, que após utilizar, o buff permanece até você morrer. Voltando para a capital, parti em busca do próximo boss. Até que eu entrei por uma porta e do nada apareceu ele, Godfrey, o primeiro Lord Prístimo, porém em sua forma Gasparzinho. A batalha contra ele é mais difícil do que parece. Eu sofri bastante por meu personagem ser um puta canhão de vidro, e seus ataques serem pesados, lentos e consecutivos, o que me confundia muito, e me fazia errar o time da esquiva. Sem contar esse pisão desgraçado que me fez chutar pra caralho. Até tentei invocar uma Summon, porém ela estava nível 1, e só tomava 2 tapas e ia de F. Foi um bom tempo de batalha. Eu já estava na força do ódio, mas foi ela que me deu força para finalmente derrotá-lo. E como se não fosse o suficiente apanhar feito cadelinha por Godfrey, logo mais à frente eu teria outro desafio. Morgoth, o Rei Agouro. Sim, é o Margit do começo do game, mas aqui parece ser sua verdadeira forma. Sobre a batalha, ele logo me mostra que eu não conseguiria derrotá-lo sozinho. Mas como eu havia dito anteriormente, a minha invocação nível 1 só ajuda a distraí-lo por um tempo bem curto. Então, mais uma vez passando a cal, o chat me disse que na entrada tinha como invocar a Melina para ajudar na batalha. Então chamei minha donzela para descer a porrada no maluco. 3 contra 1. Eu até poderia dizer que isso é injusto. Só que injusto mesmo é o que esse jogo faz com a gente. No fim acabou dando tudo certo. Após isso, eu tento atravessar a Térvore, mas a passagem está selada. Ao conversar com a Melina, ela nos conta que a passagem é impenetrável e que nada no mundo exterior é capaz de romper a barreira, exceto pela chama da ruína, que se encontrava na Montanha dos Gigantes. Mas antes disso eu precisava ficar bem mais forte. Então fui para a mansão vulcânica, onde tinha uma pedra sombria mais cega. Porém eu tinha que percorrer um longo caminho e ainda matar uma bolota de gordura. Foi bem difícil. Seu ataque de bola giratória ambulante era complicado de lidar, mas no final eu apresentei a ele a lipoaspiração mortal. Finalmente, depois de percorrer um caminho lotado de bichos, eu consegui pegar a pedra de invocação mais 7. E como eu já tinha em posse a mais 8 e a mais 9, eu consegui deixar minha arma quase no máximo. Mas mesmo estando bem mais forte, eu queria ir mais além. Então fui atrás da invocação que todo noob em Elden Ring tem que usar, a Lágrima Imitadora, que cria uma cópia idêntica ao meu personagem, copiando desde status, buffs e encantamentos. Para isso eu teria que ir em Nokron e fazer uma penca de coisas. Eu vou poupá-los disso. E tá lá, Lágrima Imitadora adquirida. Em seguida eu voltei à mansão vulcânica e tratei de fazer a quest para enfrentar o Raikard. Basicamente eu tinha que dar cabo de 3 invasões, então fui lá fazer o servicinho sujo e consegui acesso aos seus aposentos. Logo na entrada me deparei com a arma Caçador de Serpentes, que é basicamente a arma indicada para se usar na batalha contra ele, mesmo ela estando no nível 0. Como ele fica em uma área na qual tem lava ao redor, eu teria que me aproximar e como consequência tomaria dano. Então a Caçador de Serpentes é perfeita para a batalha, já que ela dispara essa rajada pirocóptera a longa distância. E a luta basicamente é isso: a rajada pirocóptera até a mana acabar, depois bebe o corote e continua até matar ele. E com o mímico ajudando, isso fica ainda mais fácil. Em seguida voltei para as montanhas em busca da fornalha. Consegui pegar os mapas e explorei bem a primeira parte, porém o chat acabou insistindo muito para me matar o Mog, e como eu já tinha feito a quest para entrar no local dele, fui ao seu encontro para ver se ele era isso tudo mesmo. Bom, basicamente ele não deu pro cheiro. Sério, eu tava tão forte que nem deu tempo dele usar a skill de absorver sangue. Eu até pensei que viria uma cutscene, mas era só isso mesmo. E ele me dropa poderosos 420k de runa. Mais uma vez recebi a call do chat para fazer a quest da Han, aquela bruxa no começo do jogo que nos deu os espíritos. Segundo eles, após concluir a quest vai liberar o melhor final do jogo. Nesse momento eu nem sabia que tinha mais de um final, mas eu confiei e fui fazer o processo. Depois disso eu fui fazer a quest da Millicent, onde primeiro eu tinha que matar o comandante O'Neill, em seguida acender umas tochas e depois falar com o velho. Claro, tudo isso em Gaelic. Durante o diálogo com o velho ele nos pede para curar a Millicent e informa que ela se encontra na igreja acima do penhasco. Bom, vou poupá-los do processo da quest, e depois de curá-la a continuação vai ser em outro lugar. Voltei para a parte do gelo, pois eu queria descobrir um jeito de acessar a segunda parte, e só era possível se eu obtesse 2 partes no medalhão da árvore sacra. Para minha surpresa eu já tinha a parte da direita, que devo ter pego explorando ou fazendo alguma quest, e para conseguir a segunda eu teria que acessar o castelo ao norte e derrotar um boss. E lá está ele, Comandante Niall. E senhores, essa luta
foi muito sofrida, por diversos fatores. Primeiro, que ele invoca 2 espíritos que dão muito trabalho e bastante dano. Segundo, que minha lágrima ainda estava nível 1. E terceiro, que ele dava dano pra caralho. E até o caminho pra chegar nele em si era uma tortura. Tentei mudar minha estratégia e invocar a lágrima só depois de eliminar Summons, para pelo menos ela distrair ele e eu focar em atacá-lo e dar bastante dano. Acabou não funcionando e várias mortes foram surgindo, mas eu sou um jogador persistente. Tiltei muito? Sim, mas eu não me abalei e continuei até finalmente derrotá-lo. Consegui a segunda parte do medalhão e consequentemente acessar a segunda parte do gelo. Peguei o mapa e matei a invocação que dava uma pedra mais 10 e fui quicando em algumas Graces. Após isso eu fui matar o gigante de fogo. E o mais difícil da batalha é chegar nele, por isso eu usei o Pangaré para me aproximar. Sua primeira fase é bem tranquila, é só ficar esperto com as investidas dele usando o bandejão e suas bolas de fogo. Bate na perna esquerda, que é onde ele vai tomar mais dano, e pronto, segunda fase. Após arrancar sua própria perna e revelar o olho de Tandera, agora suas bolas ficam teleguiadas, e sua chuva de bolas de fogo é realmente um problema muito grande. Mas é aquilo, é só manter a calma, desviar e continuar atacando. E claro, eu morri umas 2 vezes porque eu tinha que morrer, né, para descobrir o símbolo de 7. Mas na terceira ele foi finalmente derrotado. E após isso eu consigo acesso à fornalha e assim queimar aquela passagem de espinhos que estava me barrando. Mas antes disso eu precisaria encontrar alguém na árvore sacra. E para acessá-la eu preciso fazer um puzzle na cidade abandonada na segunda parte do gelo. Fiz o puzzle e consegui liberar o acesso. Só que antes de acessar a árvore, eu precisava concluir a quest da Millicent, porque ao término ela me daria um amuleto muito bom. Então fui atrás da sua localização lá em Plato Altos. Após encontrá-la, precisamos buscar a prótese de Valkyria, que é encontrada em um castelo cercado de podridão. Bom, se tá na chuva é pra se molhar. Então fui lá buscar a prótese e após isso dei a Millicent. E após isso ela vai aparecer no topo do vilarejo do Moinho de Vento. Aqui a gente já pode matá-la e obter outro amuleto que também é muito bom, mas seria melhor no começo do jogo. E como eu já estava me encaminhando para o final, eu continuei fazendo a quest. Depois disso ela vai aparecer em vários locais. É só zerar o diálogo e ir avançando para a próxima parte. E após trombar com ela lá na Montanha dos Gigantes, segui meu caminho para a Árvore Sacra, porque suas próximas aparições seriam lá. E durante o percurso, eu acabei encontrando uma velha amiga, a Loretta, mas agora em sua verdadeira forma. Basicamente, seus movimentos são os mesmos de sua forma espectral, então não tem muito o que falar. Não é um boss tão difícil, quando você usa o mímico, claro. E lá estava ela na capela. Zerei os diálogos, e o próximo passo era matar uma criatura que ficava em um lago de podridão. Depois de matá-la, aqui está o meu último desafio: derrotar essas 3 invocações. E é claro que a Millicent ajuda, porém não podemos deixá-la morrer. Só um disclaimer, uma coisa que eu notei é que ela tem um ataque da Malenia, mano. Pronto, depois de eliminá-las, ela fica gravemente ferida e morre, deixando para trás a agulha de ouro puro, que vai me servir mais pra frente, e finalmente dropando um amuleto. E aqui eu continuo minha jornada para encontrá-la. Localizei seus aposentos, e quando vi sua silhueta, que eu sabia que eu precisava chegar nela. Ó, ela tá dançando, você tá aqui com ela. Ela sabe que você vai chegar. Você vai olhando, ó. Ela tá toda se querendo, ó, toda bonita dançando, e você tá aqui, ó, simples. Bota a mão, mas não segura nela, ó. Dança com ela, ó. Mas não toca nela, ó. Brinca com ela aqui, ó. Tá rolando um clima já, ó. Em nenhum momento toque nela. Em nenhum momento. Pega no braço dela, ó. E suspende, ó. Irmão. E o resto, você imagina. E tudo que eu imaginei sobre ela era real. Rápida, forte, linda e roubada. Foram 24 longas tentativas de dor e sofrimento. Mas eu precisava vencer. E reconhecendo sua força, eu senti que eu precisava apelar. No meu estado atual, eu tinha que invocar um mimo. Porém, só ele não era o suficiente. Eu precisava de mais poder de fogo. Então, eu saquei a arma mais forte do jogo, a rios de sangue, que mesmo nerfada, ainda assim é muito roubada. Só que aconteceu algo muito ruim. Eu não sabia usar sua habilidade, mas graças ao João Repulo, vulgo Reputa, que disse que eu tinha que apertar o botão de skill várias vezes, eu finalmente consegui usar todo o potencial da arma. E somados ao mímico, a primeira fase foi derretida em segundos. E logo depois de ver sua segunda fase, eu fiquei mais apaixonado ainda. Mesmo assim, eu ainda mantive o foco e finalmente a Malenia conheceu sua primeira derrota. Depois de quicar na Grace, apareceu essa flor de lótus que a Malenia deixou. Espetei-a com a agulha de ouro puro para terminar a quest e garantir mais uma pedra de forja mais 10. Bom, já resolvi tudo aqui na Árvore Sacra, então fui para a fornalha. Chegando lá, Melina me pergunta se eu estou pronto e convicto. Respondo que sim, e ela acaba se sacrificando e queimando a Térvore. É galera, infelizmente perdi a namoradinha. Foi bom enquanto durou.
e como num passe de mágica fui teletransportado para a cidade dos dragões. Eu não podia usar o teleporte, tinha algo nesse local que o jogo me obriga a fazer, então fui explorar. Dei cabo em alguns dragões, aliás, as batalhas contra dragões nesse jogo são uma completa merda. Sério, a câmera buga, seus ataques várias vezes whiffam. Mas enfim, continuei seguindo até encontrar outros conhecidos, a dupla da pele divina. Separados eles são muito fracos, mas juntos eles pareciam imbatíveis, cada um suprindo a deficiência do outro, como Yin e Yang, Romeu e Julieta, Cleitinho e Malenia, mas infelizmente eles não foram páreos para minhas rios de sangue e o mímico nível 10. Prosseguindo para o local do meu próximo desafio, mais uma vez estava lá o Cavaleiro Dourado guardando a porta. E eu ainda não estava tancando o fato desse cavalo soltar fogo. E sim, dessa vez eu poderia ignorá-lo e passar pela porta. Mas quando você morre várias vezes para um boss, você não pode ignorá-lo. Você precisa amassá-lo. Caso contrário, não vai conseguir dormir à noite, pensando o quanto foi humilhado e fugiu feito uma cadelinha. Na força do ódio eu consegui passar e conferir o que me aguarda atrás daquela porta. E lá está ele, o Clérigo Bestial. O mesmo que fica em Calige, onde podemos trocar raízes da morte por determinados itens. Consegui passar da primeira fase logo na primeira tentativa. E enfim ele revelou sua verdadeira face, Maliketh, a Lâmina Negra. Caras, que boss incrível. É apenas isso que eu tenho a dizer. Eu tentei focar em me esconder e atacar as brechas enquanto o mímico fazia o trabalho sujo. Porém não estava funcionando. E quando eu tomava o ataque que encurtava minha vida, a morte era certa, fazendo jus ao boss que é a representação da morte. Usei o arco da runa para compensar a minha vida roubada pelo ataque dele. E acabou sendo crucial na batalha. Tanto que o Mimic morreu e usei até a última gota do meu corote sabor morango. E após derrotá-lo eu dei um pulinho na mesa redonda, que por sinal estava em chamas. E comprei o set dele que era bonitão. E ainda peguei sua espada de brinde. E antes de prosseguir pro final do jogo, o chat disse que tinha um dragão que eu poderia matar. Então voltei para Fórum Azul e fui atrás dele. Achei bem criativa a maneira de entrar na boss fight. E antes mesmo de ativar a luta, você já consegue ver ele adormecido e imponente, causando medo ao jogador. Tá fudido, meu parceiro. Bom, eu sinceramente odeio lutas contra dragões nesse jogo, mas essa aqui em específico é absoluto cinema. Me fez até esquecer o fato dele ser roubado pra caralho e não tomar muito dano na minha espada. E sabe o que é pior? Se você morrer aqui, vai ter que fazer o mesmo percurso novamente. Minha estratégia ainda era de covarde. Deixa a lágrima tancar, vai pro rabo dele e soca o pau. Bunda, vai na bunda, vambora, solta o pau. No começo estava dando certo, fiquei várias vezes perto de matar. Mas quando o HP dele tá perto de zerar, ele despiroca e começa a mandar vários ataques de raios. E cada um que eu tomava era menos 50% da vida. Fora que se demorar muito na batalha, o mímico morre e a derrota é certa. Morri muitas vezes e já estava ficando cansado de fazer o percurso novamente. Porém, um homem mesmo fadigado não pode deixar de cumprir o seu dever. E mais uma vez, usando o arco da Honda e gastando todos os meus corotes, eu consegui superá-lo. E é chegada a hora de ir para o final do jogo. No caminho eu encontrei esse bosta que nem vale a pena falar dele. Apenas matei e segui o caminho para Telgore. E quando eu cheguei lá, encontrei alguém. Godfrey, o primeiro Elden Lord. Esse maluco é um brutamontes. Sua primeira fase lembra muito a outra versão fantasma, mas com alguns golpes a mais. A primeira fase não foi um problema, porém em sua segunda, o leão é removido, liberando todo o seu poder de um verdadeiro guerreiro. Depois de quase passar, fiquei puto e apelei novamente. Usei o arco da runa e coloquei ele pra mamar. Deu um pouco de sorte, mas isso não está em julgamento quando você está jogando um Souls-like. Finalmente é chegada a hora do meu último desafio. E pensar que eu me arrependeria de ter atravessado aquela porta. E aqui está, Radagon, da Ordem Áurea. Sem sombra de dúvidas, o boss mais forte da minha jornada. Eu sei que para muitos a Malenia é mais forte, porém ela sofre com os debuffs. Debuffs esses que o Radagon não toma. Então minha katana super roubada era como um palito de dente contra ele. Sem contar seu dano colossal. Mas novamente com minha estratégia de covarde eu consegui passar. E veio a sua segunda fase. Uma porra de slime gigante. Sério, por que o boss final desse jogo tinha que ser assim? Era melhor enfrentar o Radagon 2 vezes. Enfim, usei toda a minha cachaça, perdi o mímico, tomei 300 ataques. E o resultado você já sabe. E é aí que começou a putaria. Eu simplesmente fiquei morrendo na primeira fase várias vezes, mas estava focado em passar. Inclusive já era 3 da manhã naquele dia, e eu acabei recebendo um sinal. O jogo crashou no load. E foi ali que eu deixei pra depois. No dia seguinte, mais descansado, eu estava determinado a derrotá-lo. Só que a realidade é completamente diferente. E eu apanhei por Radagon igual mulher de malandro. Cada martelada era menos um neurônio. Mas a premissa de um jogador de Souls nunca é desistir em hipótese alguma.
Então, quando eu estava perto do clímax, um filme passou pela minha cabeça. Todos os bosses que eu havia enfrentado até chegar a esse momento, onde finalmente eu consigo superar o meu último desafio. Desapareça! E finalmente cheguei ao final da minha jornada. E agora tenho dois possíveis finais. O final padrão, onde eu restauro o anel e me torno Elden Lord, ou o final da Honey, que para muitos é o melhor de todos. E sinceramente, eu não fiz a quest da Honey em vão, então decidi optar pelo final dela. Ao tocar a mensagem, ela aparece e anuncia a Era das Estrelas. Uma viagem de 1000 anos guiada pela sabedoria da lua. Nesse momento eu fiquei todo arrepiado e pensei que valeu muito a pena fazer esse final. Aceitando seu convite e por fim, minha jornada se encerra aqui. Então é isso, galera, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha passado um pouco da emoção que tive jogando esse jogo. Sério, eu me diverti muito e valeu a pena jogar. Bom, basicamente é isso. Se você gosta de vídeos como esse e quer apoiar o meu trabalho, deixa o like e se inscreva. E comente aqui embaixo o que você achou do vídeo ou alguma sugestão para os próximos. Demais é isso, agradeço todo mundo que chegou até o final. Tamo junto e fomos!